Olá, queridos, queridas alecrins dourados. Bom dia! Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Um alecrim dourado me perguntou... Gente, eu gosto muito de ler comentários dos Instagrams, do Facebook. Muitos deles me acrescentam muito, me mostram um pouco como as pessoas estão no seu mundo mental, emocional. Eu que atendo pessoas, eu gosto de lê-los. E porque eles me acrescentam. Alguns eu aprendo o que fazer, outros o que não fazer, né? Como estão as pessoas. Isso para mim é muito bom. Muitos me ajudam a dar boas gargalhadas também no meu dia. E aí, Alecrim Dourado me perguntou como é que faz para obter tantos conhecimentos, tantos saberes e poder alçar seus voos profissionais. Querido, querida, é fazer o que precisa ser feito, é o que eu sempre digo. Estudar, se preparar, e obter este conhecimento, introjetar este conhecimento e saber também que o conhecimento é uma coisa dinâmica. Algumas coisas evoluem com o tempo, melhoram, mudam, transformam. Eu lembro que quando eu estava fazendo a graduação de psicologia, né, lá atrás, começou-se a falar em plasticidade neural. Na época, foi tudo muito novo para nós, né? Então foi assim, uau, né? Ficamos todos estarrecidos com essa novidade. E hoje já se fala sobre isso, é comum, já faz alguns anos. Então você precisa se preparar. E aí ela falou, o que você sabe sobre física quântica? Eu não sei nada sobre física quântica. Eu sou uma estudiosa de física quântica faz alguns anos. Eu estava vendo aqui, para vocês saberem, eu tenho um certificado aqui da Psicologia, Yoga e Transformação de Emoções, em maio de 2012, com a doutora Uma Krishnamurti, que é a esposa do professor Amit Goswami. Olha aqui, coisa mais linda. Passei com ela lá em São Roque, passamos lá em São Roque um tempo. Depois com o professor Amit Goswami também, no mesmo período, olha, aqui. Lá em São Roque também. E depois ficamos aquele de uma semana, certificamos que Joyce Borges de Oliveira participou do curso introdutório de formação em ativismo quântico, realizados no dias, aí são algumas semanas, de abril de 2014 em São Roque. Olha que coisa mais linda aqui, ó, professor Amit Goswami. Então é assim, faz tempo já, queridos. Queridas, faz um tempinho, viu? Eu estou olhando aqui os certificados, eu sou a mulher dos certificados. Estudei muito, né? Olha aqui, o curso integral de epigenética quântica, 2018, olha aqui, gente. Meu Pai do céu, quanta coisa, né? Quantas coisas eu já fiz. Olha, são muitos certificados, muitos mesmo. Então é uma vida praticamente estudando, me preparando para dar o melhor de mim enquanto profissional que atende pessoas. E é isso que eu faço até hoje. E desde sempre. Agora estou aí terminando essa formação, né? Terminando o TCC para coach, que é com José Roberto Marques, Professionals e Self-Coach, né? No IBC, Instituto Brasileiro de Coach. E até o final deste mês eu termino esse TCC e serei coach também. Então assim, eu tenho diversas profissões. Eu sou formada pelo professor Amit Goswami, né? Ativismo quântico lá em São Roque, eu tenho certificado.
Eu sou formada pelo professor Isaac Góes Duran em biomagnetismo. Fiz diversos cursos com a família Góes, fui lá para Goiânia, ficamos lá uma semana. Depois aqui em São Paulo, o Dr. Góes esteve em São Paulo, fiz o curso de uma semana. Então, assim, tem muito investimento neste ser, na esfera intelectual. E sou uma mulher de sorte, porque meu pai era uma pessoa que lia muito, ele era jornalista, revisor de livros, então ele toda a vida leu e ele nos incentivava a ler. Então, na maturidade eu comecei a ler muito mais. Eu lia na adolescência, mas não chegava a ser como hoje. Hoje eu sou uma obsessiva por livros, né? Estou lendo aqui, terminei de ler esse aqui, ó. Que, aliás, quero sugerir para os senhores e senhoras alecrins dourados para entender o caibalho da professora Lúcia Helena Galvão, para você entender as leis do hermetismo, como funciona o universo, porque é importante você saber que as leis se cumprem, independente do seu desejo, querendo ou não, e saber que o universo é mental. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente, olha, presta atenção, alecrim dourado, preste atenção. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O todo é mente, o universo é mental. Primeiro princípio é o mentalismo. Então, leiam, preparem-se. Princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está em cima. Presta atenção, alecrim dourado. A vibração. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Manja aquela musiquinha? Tudo muda o tempo todo no mundo. Eu ia colocar até a música aqui, mas eu não liguei o aparato do som hoje. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Ó, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, alecrim dourado. Presta atenção. Quinto princípio, princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Então, se você ama muito, amanhã você pode odiar muito, presta atenção. Semelhante e dessemelhante, semelhante e dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Queridos, queridas, prestem atenção, viu? Deixa eu colocar a musiquinha de fundo aqui. Vou colocar essa aí, é Lulu Santos, né? Esse é o quarto princípio da polaridade. Vamos ver o quinto princípio. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Lei do ritmo. Sexta lei, presta atenção nessa, hein?
Você podia prestar atenção em todas, mas essa... Como estudei as escrituras da minha própria religião. Oh, glória. O Vedanta. Ai, glória a Deus, nas alturas. Vamos lá, de musiquinha? Olha lá, gentinha. Olha lá, gente! Meus alecrinzinhos dourados, pessoinhas queridas. Sexto princípio, causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado à lei não reconhecida. Viu, amorzinho? Presta atenção. Acaso não existe. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Sacou? Esse é o sexto, vamos ao sétimo. O princípio do gênero, que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Presta atenção, viu? Baixar aqui pra ler. Me fingir pra si mesmo agora. E há tanta vida lá fora, queridos. Pega essa vida de dentro e traz pra fora, que vai ser um outro formato de vida. Pega de dentro, mas de dentro, escarafuncha tudo isso aí, tira todo esse lixo, ressignifique, transmute as suas mazelas, porque as suas mazelas podem lhe servir para você ser um ser humano útil. Ao invés de você ficar no papel de vítima ou de sofrer, tire esses entulhos, trabalhe esses lixos, transmute, dobre o seu joelho, peça a Deus, o Deus da sua concepção, para que você possa ser um ser útil, se tornar a sua melhor versão através da autolapidação, querido, querida. Princípio do gênero, o sétimo princípio. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino, energeticamente. O gênero se manifesta em todos os planos. Entendeu, amor? Então, quer se autolapidar? Leia. Leia. Tome consciência das suas mazelas. Tire os entulhos, os lixos que estão dentro de você, seja lá por que motivo for. Porque não adianta você ficar culpabilizando ou responsabilizando ninguém. Chega um momento da vida em que você precisa tomar as rédeas da sua vida. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e uma pessoa já com uma idade avançada, que está tendo a sorte de viver e de fazer psicoterapia. A possibilidade de fazer psicoterapia depois de longos anos sem poder fazer, porque precisava trabalhar, precisava cuidar da vida, dos filhos, dos netos, e não conseguiu, e agora está conseguindo. E aí contou a história e falou, mas por que meu pai, por que minha mãe, por que o bispo, por que o cachorro, por que o vizinho, por quê? Queridos, queridas, se nós procurarmos, nós vamos encontrar muitos porquês. Nós vamos culpabilizar e responsabilizar muitas pessoas. E isso pode ser real, ninguém aqui está desmerecendo esse aspecto que sim, existem pessoas que têm vibração baixa, que têm questões de transtornos, que têm questões de maldade. Nós não podemos ser ingênuos, não é mesmo? Haja vista olhar para o mundo e percebê-lo, como está, as ruas, as pessoas, como elas se tratam, em sua maioria. Eu ando pouco aí pelo mundo, porque eu saio de um lugar e já estou em outro, é tudo muito sozinha, e eu gosto muito disso. Não fico em meio a multidões, não gosto, entendeu? Se eu estou ali, é uma passagem rápida, para chegar em um determinado lugar, fazer o que precisa ser feito, e depois voltar para o meu lar, ou para
eu preciso ter um bom motivo para estar onde eu estou. Isso eu até aprendi com um grande amigo, que sempre disse, se não tiver um bom motivo para estar naquele lugar, eu não estarei. Olha que coisa mais linda. Aprendizado agora, viu? Na melhor idade, tá? Hoje eu tenho essa premissa. Se não tiver um bom motivo para estar naquele lugar, eu não estarei lá. Só estarei se tiver um bom motivo. Então, queridos, queridas, é isso. Se prepare. Busque, se lapide, transmute, transforme. Chega de responsabilizar e culpabilizar. Em algum momento, tome as rédeas da sua vida. Preste atenção. E não estou dizendo que não há situações que realmente são aquelas que te levam para baixo, que não ajudam você. Né? Não é isso. Eu sei que há situações que são terríveis. E eu atendo pessoas, situações de abuso, situações de adoção, segredos familiares não conversados. Existem muitas coisas que nós, enquanto profissionais da saúde mental, sabemos e atendemos e vivenciamos junto com o nosso cliente. Então, você pode ter a sua dor, pode ter a sua questão, aquela que realmente te deixa triste, até deprimido às vezes, mas procure ajuda profissional, busque sair deste lugar. Eu estava vendo um rapaz aí que cometeu um ato de se livrar da dor num formato que nós não temos capacidade para compreender se nós não passarmos por isso. Porque as pessoas às vezes dizem, mas como? Se você não passou por aquilo, você não vai saber. Você pode ter uma ideia, mas quando você passa por uma situação dessas, você sabe, de uma forma muito mais profunda, pelo que aquela pessoa está passando. E há dores, de fato, que doem na alma. E nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter este cuidado com os seres humanos. Se nós amamos as pessoas de fato e de verdade, essencialmente as que nos são caras, nos são próximas, nós precisamos aprender a dialogar, a segurar a mão um do outro e levá-los para um lugar de mudança, de transformação, para que saia do buraco, né? Para que saia do poço. Se você não for aquele que está no fundo do poço, você tem um braço para ajudar o outro a sair. Você tem uma inteligência, você tem um coração, que se você se conecta com ele, você vai aprender a sentir num formato verdadeiro, no formato de ter compaixão e no formato de que eu falei ontem, porque é fato e verdade, tudo é graça. Você pode viver de duas maneiras, foi o que eu disse ontem, né? Sobre o Einstein disse essa frase. Uma como não acreditando que nada seja um milagre, e a outra acreditando que tudo seja um milagre. Tudo é graça, tudo. Hoje eu acordei pensando sobre isso. Eu tenho uma gatinha aqui, eu tinha o Ozzy, mas o Ozzy foi para outro plano. E eu fiquei com a Flor ainda. E eu olho a Flor todas as manhãs e penso, que alegria ter esse bichinho aqui do meu lado. Esse serzinho maravilhoso, que é um enfeite vivo. Ela olha pra mim, ela mia, ela pede comida o tempo todo, porque ela é comilona, ela é gulosa, eu não sei quem ela puxou. Mas ela fica o tempo todo miando, querendo comida, querendo carinho, querendo que fique com ela no colo, apertando, abraçando, engraçado. E ela não era assim, né? Porque segundo a veterinária dela, ela tem um grau de autismo, veja. Psicólogo atrai essas coisas, né? E ela tem um grau de autismo. De fato, de início, ela não queria olhar os olhos, ela tem algumas características. Queria só ficar olhando para a parede. E agora, se deixar, ela fica o dia inteiro no meu colo e eu coçando ela, fazendo carinho nela. Porque eu fui devagar entrando nesse mundo dela e fazendo ela perceber como é gostoso também você ter um carinho, você ter um afeto. Então, queridos, queridas, se você deseja transformar
transmutar o seu mundo, as suas verdades, você precisa ter atitudes direcionadas. Deixa eu ir trabalhar, né? Que alguém tem que trabalhar nessa casa. E garanto para você que não é a Flor. Beijo na alma, até a próxima, queridos. Espero ter ajudado aí, Alecrim Dourado.